A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos esverdeados. Hoje eu estou com uma malha vinho, atrás de mim uma parede branca com um quadro de fotos e à minha direita o Fabrício. Olá, eu sou Fabrício Branchini Beltramini, sou um homem branco, tenho os cabelos castanho claros, já meio grisalhos, olhos azuis, barba e bigode no mesmo tom que os cabelos, uso óculos de armação redonda marrom e estou com uma camisa azul e dessa vez formato novo aqui no estúdio da Mari. E hoje o nosso episódio do Pensar Inclusivo começa com um pensamento. Audiodescrição simultânea vai além da transmissão ao vivo? Para as pessoas com deficiência visual, a participação em eventos com audiodescrição abre oportunidades de vivenciar mais do que uma descrição de imagens. É vivenciar um imagético de cores, formatos, plasticidade. É permitir uma imersão na obra sob o olhar criterioso de uma equipe preparada para aproximar o público daquilo que se apresenta como elemento visual em uma produção. Mas como garantir essa imersão de uma maneira satisfatória e não comprometendo a vivência individual? A audiodescrição ao vivo ela pode comprometer a comunicação do evento? E como garantir que o recurso atenda às expectativas e à descrição imagética necessária para a apreciação de um evento? Para falarmos sobre essas coisas, outras questões, vamos conversar com o Rafael Braz, que é psicólogo, audiodescritor, consultor, locutor e um grande entusiasta da audiodescrição em todas as suas esferas de atuação. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Rafael. Boa noite, gente. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Mari. Um prazer estar aqui com vocês, grandes parceiros aí da audiodescrição. Então, eu sou Rafael Braz, eu sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vou me descrever, então, eu sou um homem de 43 anos, sou branco, de pele clara, tenho cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros, meus olhos são azuis, eu tô com uma barba curta, tô usando fone de ouvido, tô na sala da minha casa, não sei aqui no enquadramento o que aparece, paredes brancas, tô numa cadeira preta de escritório e tô usando uma camiseta azul. Porque, embora seja inverno, tá calor em Porto Alegre, acreditem. Que bom. Legal. E, Rafael, para o pessoal te conhecer, saber um pouco mais de você, você se importaria de falar como você ficou cego, baixa visão? Claro, tranquilo. Então, eu tenho baixa visão há cerca de 30 anos já, desde o início da minha adolescência. Quando eu era criança, eu tinha miopia, nasci com miopia, né, não tinha deficiência visual. Eu comecei a usar óculos na minha infância, ali perto dos meus 6 anos de idade. E só quando eu tinha 12 para 13 anos que foi identificado que tinha, né, uma alteração na retina, e eu descobri que eu tinha retinose pigmentar, o que é uma doença degenerativa da retina que levou e que leva, né, à baixa visão. Então, em primeiros tempos, assim, da minha adolescência, início da vida adulta, comecei a ter uma perda, assim, primeiro da visão noturna, e depois começou uma perda mais severa. Então, a partir ali dos meus 29, 30 anos, que eu fui fazer orientação à mobilidade para usar bengala, e de lá para cá, esses últimos 13, 14 anos que eu uso bengala, ainda tenho baixa visão, mas uma acuidade visual, né, bastante mais reduzida. Perfeito, Rafael. E como é que você iniciou na audiodescrição? Primeiro como público, ali por 2000 primeiros contatos ali por 2009, 10, alguns filmes escassos, né, os primeiros filmes com audiodescrição. Depois, ali por 2012, 13 também, cinema com audiodescrição em Porto Alegre, quando tínhamos aquelas sessões específicas, né, aquelas sessões com AD aberta, e também algumas exposições, algumas colegas audiodescritoras aqui em Porto Alegre faziam visitas guiadas, fazendo audiodescrição ao vivo ali, acompanhando, né, guiando o grupo de pessoas com deficiência visual em algumas exposições, museus também. Então, eu comecei a me aproximar desse contexto
E aí, em 2015, como eu já estava bastante próximo, eu participei de algumas pesquisas de recepção em audiodescrição e me aproximei de uma colega, né, que há bastante tempo é uma grande amiga, uma das minhas maiores amigas, que é a Mimi Aragon, da OVNI Acessibilidade Universal, que me convidou para... Eu já estava começando, além de ser público da audiodescrição, já estava começando a ler sobre audiodescrição, alguns artigos, e-books e tal. Na época que eu estava na graduação em psicologia, né, estava envolvido com vários estudos e comecei a estudar audiodescrição por conta e próximo desse contexto como usuário, me aproximando, fazendo amizade com colegas da área. Comecei a estudar e aí a Mimi Aragon me convidou para a gente estudar juntos um espetáculo e produzir audiodescrição juntos, né? Eu entrar na consultoria. Era um monólogo do Cássio Escapim, que chamava Eu Não Dava Para Aquilo. E foi uma experiência muito interessante. Logo já comecei a fazer audiodescrição para audiovisual também com a Mini, depois outros colegas, né? E comecei a entrar mais para esse meio da audiodescrição, fazer outros cursos, formações, né? E hoje em dia eu estou fazendo a especialização da PUC Minas em audiodescrição também, né? Para avançar, aprofundar um pouco mais o estudo que sempre a gente está aprendendo. Muito bem, Rafael. E um pouco sobre a sua atuação profissional antes de acontecer essa perda e você entrar na parte da audiodescrição. Bom, antes de eu trabalhar com audiodescrição, eu trabalhei por muito tempo por concurso público, porque a gente que tem deficiência, muitas pessoas com deficiência acabam tomando esse caminho, esse rumo de fazer concurso público, né? Para concorrer nas cotas, né? Reservadas para pessoas com deficiência, que é algo muito, eu diria, fundamental, né? Para a gente tentar alguma equiparação aí, porque é bastante complicado, tem muitas barreiras em todos os sentidos, né? Desde as de comunicação, de atitude, uma série de questões aí que atrapalham muito, assim. Então, ali no início da minha vida adulta, e hoje a gente já tem bastante problema por falta de acessibilidade, no início dos anos 2000 era bem mais complicado. Então, eu fiz concurso público, eu trabalhei um tempo na Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, era concurso de nível médio e tal, e só a partir de então que eu comecei a me estruturar, assim, na minha vida para fazer a graduação em psicologia. Então, aí fui para a graduação em psicologia, graduei, saí, né, dessa empresa pública, né, que eu trabalhava, para trabalhar na área clínica da psicologia, da psicanálise, que é a minha área, quando eu já estava também começando a estudar audiodescrição, que eu havia comentado com vocês. Então, foi uma transição ali, nos meus 30 e poucos anos, de sair de um trabalho, assim, de assistente administrativo numa empresa pública para trabalhar como psicólogo e como audiodescritor. Perfeito. Legal, Rafael. E você estava comentando sobre a convivência com as produções, com audiodescrição, com os produtores, já também falando um pouco da consultoria, mas quais são as suas experiências como usuário da audiodescrição em eventos? Como que é a experiência do ao vivo? Foi bastante interessante, assim. Além das experiências no cinema, de assistir a filmes com audiodescrição, eu comecei a frequentar algumas exposições, assim, tanto um pouco antes de eu começar a minha atuação como consultor, como logo no início, quando eu tinha muito pouca experiência. E eu me lembro de algumas exposições onde o pessoal da OVNI, Acessibilidade, principalmente, a Mimi Aragon e a Kemi Yoshiro, recebiam o público com deficiência visual e guiavam, assim, eu me lembro de exposições, assim, de obras de cerâmica, papel machê, eram em alguns centros culturais aqui de Porto Alegre, onde a gente tinha a oportunidade de acompanhar ali, o grupo acompanhar elas fazendo a audiodescrição, não era nem com equipamento, para vocês terem ideia, assim, era a gente caminhando em grupos, assim, no espaço expositivo, elas fazendo a audiodescrição, a gente conversando, perguntando, e tinha essa oportunidade, né, porque a audiodescritora está ali. Muitas obras a gente podia tocar, inclusive, que compõe, né, uma imagem, além do que chega pela audiodescrição das palavras, tem essa percepção tátil também. Uhum. E tem isso de que elas estudavam, preparavam esses roteiros, mas também estavam ali disponíveis para descrever complementarmente com o que o público perguntava. Então, quer dizer, isso era uma experiência minha como usuário, mas ali já era, vamos dizer assim, a gênese do consultor, né, que é quem tem que criar, como diz Abel Machado, né, fazer as perguntas certas, né, a gente aprimorar cada vez mais essa coisa do perguntar, né, que a Abel sempre instiga muito isso na gente, assim,
e que trabalha na consultoria, e é isso, assim. Então, ali estava a gênese disso, e não por acaso, quando a menina me chama, eu acho que estava começando a aparecer uma forma de eu me comunicar, de eu me vincular e de perguntar, e nascer essa parceria, sabe? Então, esse momento inicial desses eventos, dessas exposições, atividades ao vivo, eu me lembro muito disso, acho que é o que ficou para mim. E claro que depois, atualmente, já na outra questão, muda muito porque aí é um disparador para estudo, para pesquisa, que lá eu não tinha conhecimento técnico em audiodescrição, mas era uma coisa empírica e como, vamos dizer assim, um visitante ali da exposição com deficiência visual, que Uhum. ainda sou, né? Sempre serei, Uhum. mas estudando audiodescrição, produzindo audiodescrição, a gente vai refinando as perguntas, vai refinando esse olhar de quem tem deficiência visual e que vê, percebe, enxerga de outras formas e faz essa parceria com um audiodescritor, roteirista, narrador, pesquisador, para construir algo juntos, assim. Então muda um pouco esse ângulo, né? E você ficou mais crítico em relação a isso, acredito, né? Quando o trabalho não é seu e você é o usuário, você deve ter ficado mais crítico nesse e entender também alguns processos diferentes daqueles da linha que você trabalha. Mas o que você considera importante na descrição imagética quando é ao vivo? O que é mais importante? Porque a gente sabe que nem sempre dá para fazer tudo, né? Tem determinados roteiros ou determinadas exposições e momentos em que você vai em que o cronograma nem permite. Como que você considera o que é mais importante na descrição imagética? Claro, isso de ficar mais crítico, claro, tem a questão do ponto de vista do Rafael audiodescritor, mas do Rafael que tem deficiência visual e que frequenta exposições ou outras atividades com trabalho de colegas, que tem a coisa da fruição da obra, né? Se eu vou ali para conhecer o trabalho de algum colega, primeiramente, eu estou ali para desfrutar daquele trabalho, então não vou com uma perspectiva crítica no sentido do trabalho, tecnicamente falando, né? É Legal. claro que para aprimorar o meu trabalho, eu vou me enriquecer com o trabalho do colega, porque Hum. é sempre uma nova perspectiva, e isso é muito bom, porque a gente consultor, né, tem diferentes experiências do ponto de vista da deficiência visual e para além da deficiência visual, né, diferentes experiências culturais, sociais e tal. Então, isso sempre enriquece. E a tua questão, né, a questão que vocês trazem sobre o que é fundamental, o que não pode faltar, eu, primeiro, assim, eu partiria de novo citando a Bel Machado, que é a coisa que a metodologia é a obra quem dá. Então, não tem uma resposta assim, é isso aqui que não pode faltar, porque depende muito da obra. Bom, a gente está num evento ao vivo de esses que a gente faz no final do ano, de Natal. Então, quer dizer, a gente precisa ver quais são os grupos que vão apresentar um número musical, circense, teatral, e a gente fazer uma pesquisa prévia, né? A gente precisa exigir do contratante material prévio, textual, vídeo, e estudar isso. E saber que vai ter muita surpresa na hora, né? A gente estudou para aquela noite, deu um problema ali, o ano passado aconteceu isso num dos nossos trabalhos, né? Que é tipo, bom, no grupo de teatro tal que a gente tinha estudado e pesquisado, a pessoa está com Covid, uma das pessoas. Então mudou, vai ser outro espetáculo para a noite de Natal. E aí? Aí faz uma correria, pesquisa na hora e faz ali. Não vai talvez ser tão completo como seria daquele que a gente estudou, então a gente precisa recorrer à experiência do tipo, bom, no teatro, esse grupo aqui traz um espetáculo que tem mais música, a gente precisa escutar a música. Tem muitas falas, vamos evitar a sobreposição o máximo possível, né? O que é mais importante para essa narrativa? A caracterização? Bom, vamos antes chegar ali no camarim, ver se a gente consegue conversar com eles e fazer uma descrição prévia do figurino, para poder oferecer isso para o público em nota introdutória, por exemplo. Então, quer dizer, a pesquisa, eu diria assim que o que não pode faltar é pesquisa. Seja pesquisa prévia, seja pesquisa que a gente consegue conversar na hora com as pessoas, mas poder entender o que aquele espetáculo está demandando, o que aquele evento, o que aquela palestra, o que é mais importante. É interessante, a gente até tem aqui que deixar que nós já trabalhamos na sua consultoria em filme, a gente muitas vezes conversa sobre isso. Você acha, já puxando para esse trabalho que nós fizemos, que foi uma audiodescrição gravada,
Você acha que existe algum diferencial na hora de fazer essa audiodescrição em função do trabalho ser deixado lá na gravação ou é a mesma sistemática do ao vivo? Muito diferente, né? Eu acho que para a gente pesquisar e estudar, tem muita coisa em comum, né? A gente estudar a obra. Como eu falei antes, sobre ter o ao vivo e ter o material prévio. Mas a gente precisa saber que para a gente fazer audiodescrição para o audiovisual, a gente pode trabalhar e retrabalhar esse roteiro e ter a minutagem, ter o time code, né, o tempo de entrada, saída, vai para o estúdio, acelera na edição um pouco ali né, a narração, né, a locução, vê o que cabe, substitui, né, às vezes vou para o estúdio junto, tanto como consultor, como locutor, e a gente, bom, substitui aqui, vamos substituir essa palavra, vai ficar melhor aqui e tal. Faz ajustes finais e a gente, bom, tem um material para trabalhar em cima. Na hora do ao vivo, do simultâneo, o audiodescritor narrador, ele tá na fogueira. Em simultâneo, a gente está junto lá no palco, né? Ou às vezes no campo de futebol. É outro lugar que a gente tem que trabalhar junto com o consultor ali do lado, criando. E nós sabemos que ainda é muito novo para muitos produtores a inserção do recurso da audiodescrição simultânea. O investimento ainda é baixo. Nós, essa semana mesmo, conversamos com 2 produtores que falaram: foi aprovado o meu projeto, e agora? O que eu faço? Tem que inserir acessibilidade, aquela coisa toda. E o mercado está assim, né? Ainda bem que tem essa exigência, que está sendo cada vez mais discutida a questão dos recursos, mas a gente vive passando por com esse desafio. E aí, dentro da sua vivência, o que você acha que o mercado oferece para a apresentação da AD ao vivo? O que tem, quais os formatos que podem ser apresentados para um produtor que precisa, por exemplo, levar audiodescrição ao vivo num espetáculo? Bom, isso tem muitas camadas, né? Porque a gente ainda, pelo menos aqui no Sul, trabalha muito com base em edital. Então, por exemplo, o produtor que vai fazer um evento ao vivo e que ele vai contratar a gente para fazer audiodescrição simultânea, a grande maioria é porque, bom, passou num edital e o edital exige que tenha recursos de acessibilidade. Então, daqui a pouco tem que ter Libras ou audiodescrição. Aí, bom, ele vai provavelmente ir pelo menor orçamento, né? É duro dizer isso, mas é realidade, né? Então, é um universo muito vasto, né? Então, tem vários editais que, bom, tem que ter audiodescrição e Libras. E aí nos chamam e, bom, tem um desconhecimento profundo, desde o não ter orçado, e daqui a pouco assim, eu preciso dar conta disso, mas sobrou só isso aqui para audiodescrição, um tantinho para audiodescrição. Bom, a gente vai, puxa daqui, puxa dali, calcula, faz uma parceria, faz uma ponte para do tipo, vamos atender aqui, no próximo projeto vocês orçam conosco antes, a gente compensa ali, a gente vai, porque é poder um auxiliar o outro, porque a gente trabalha muito na perspectiva de que a gente está no mesmo barco, né? Que é o da cultura, que é o da arte, então se tem dificuldade para quem quer produzir e fomentar a cultura e a arte, para a gente que produz audiodescrição também. Então, vamos nos fortalecer e não trabalhar só com uma questão de mercado, do tipo, bom, se vocês podem pagar o cachê cheio, a gente faz, senão a gente nem conversa. Não, a gente valoriza o nosso trabalho, porque a gente está em constante aprimoramento, mas a gente também faz pontes, né? A gente também faz vínculos para que todo mundo possa crescer juntos. Então, desde poder, assim, instruir, né, o produtor que precisa orçar antes de fazer a inscrição ali no edital e ter um valor que dê conta desse trabalho lá na frente quando for aprovado. A questão das condições também, a gente precisa, condições técnicas, né, a gente precisa ter cabine, né, para fazer audiodescrição. É um evento numa praça, é num teatro, esse teatro tem espaço para montar cabine, ou vai ser junto com os técnicos, ou a gente vai estar no meio do público no mezanino e o público em geral reclamando que a gente está fazendo audiodescrição e está gerando ruído. Tem várias camadas. O custo fica muito caro, então, para eles contratarem nós.
audiodescritores e mais uma empresa que vai fornecer equipamento, transmissão e receptores e mais cabine, mas é um universo ainda que a gente precisa muito trabalhar junto com os clientes, com os produtores, para que tenham melhores condições para nós, audiodescritores, e para que eles saibam que não é, a audiodescrição não é qualquer coisa, né? Que eles possam conhecer o trabalho que a gente faz, a seriedade, a profundidade, né? O estudo. A gente é muito demandado de produtores que não orçaram a audiodescrição e, quando muito, eles contemplaram libras no projeto, a lei de incentivo, a lei de fomento cultural. E a gente fica procurando essas alternativas para realmente atendê-los, né? Para não deixar de fazer, mas tem uma barreira com a questão de equipamento. Às vezes o equipamento a gente precisa de cabine, dependendo do. Você sabe bem se é uma Sim. ópera, o tipo de evento que a gente tem. E é um trabalho de educação que a gente acaba fazendo também, explicando como é que é, vamos fazer, e para o próximo projeto vamos fazer cabe uma consultoria aqui antes. E, infelizmente, por vezes, como você também colocou, surgem profissionais que acabam pegando esses trabalhos e, às vezes, fazendo um espetáculo de teatro sem roteiro nenhum. Nós na Mil Palavras, a gente, por exemplo, tem feito, nós temos feito duas modalidades de trabalho, que é produzir com mais tempo e podendo entregar para o cliente, caso o cliente deseje viajar com o roteiro de audiodescrição em outras praças e trabalhar com outros narradores com o nosso roteiro, a gente faz essa modalidade, ou a gente faz uma modalidade de estudo sem roteirizar 100% teatro. E isso vem muito da própria experiência da Letícia, né, como eu falei, a Letícia Schwartz, que já está aí há 14 anos, né, na audiodescrição. Então, tem alguns trabalhos, principalmente quando é festival de teatros. A gente tem 10 espetáculos para fazer em poucas semanas, que a gente não teria como produzir roteiros de dezenas de páginas de Word. A gente vai nos ensaios, vai nas apresentações primeiras sem audiodescrição. A gente se reúne, eu assisto a vídeos, a gente conversa e a gente produz junto um estudo sobre o espetáculo. E a Letícia faz uma gravação simultânea no vídeo e me envia esse áudio, e eu faço todo o estudo desse áudio que ela fez e dou retorno. Então, ela vai com algumas anotações, com palavras-chave para ela, e ela vai para a cabine e faz a descrição do espetáculo, sem ter um roteiro exato de tudo, mas porque ela consegue ter esse domínio a partir desse estudo profundo que a gente faz. Aí é diferente o valor para o cliente, por exemplo, que ele não vai ter esse roteiro para viajar para outras praças, a menos que ele nos contrate a Letícia Viagem juntos, ou ele pode escolher essa versão que a gente faz o roteiro completo e, bom, ele vai ter todo o documento. Mas isso e eu sou muito criterioso como consultor, né? Como vocês falaram, essa coisa não ter dó em off, né, do audiodescritor. Eu não tenho dó da Letícia e eu cobro muito dela a coisa da precisão. Eu digo assim, Letícia, tudo bem, esse caso eu estudo, mas precisão, precisão. E eu sou o chato da precisão, porque a gente precisa fazer com precisão. Mas, enfim, né, são desdobramentos e diferentes modalidades que a gente vai construindo na audiodescrição também, né, e sim, a gente precisa fazer visita técnica antes, que eu não comentei, né, de ir no lugar antes, nós audiodescritores, para ver onde vai ser instalada a cabine, como que é a visibilidade para fazer, porque se não tem, não é audiodescritor, contrata, coloca a cabine numa praça, num lugar onde vão colocar cadeiras e vai ter um monte de gente sentada na frente. E o audiodescritor vai ficar com a visão toda coberta, não vai enxergar o palco, não vai enxergar uma parte do palco. E aí, como é que vai fazer? Então, precisa ter visita técnica para ver. Vai chegar o som do palco? É vedado? Precisa de um retorno para escutar o som do palco? Precisa microfonar? Como que é essa visibilidade? Como que é o equipamento? Como que é para instalar ali microfone e tudo? Então, essa visita técnica com os audiodescritores é imprescindível também. Não dá para dizer assim, venham aqui no dia, na hora e descreve. Não é bem assim. Então, são muitos detalhes. Interessante mesmo, Rafael. E, inclusive, a gente tem hoje uma nova modalidade que eu ouvi de alguns produtores que fazem questão de fazer dessa forma, que é a audiodescrição aberta. E você já participou de algum evento com essa oportunidade? Como que foi a reação do público? Conta para nós, assim, sua experiência. Sim, a audiodescrição aberta é um tema que eu penso assim, ele é muito delicado esse tema, porque tanto como usuário da audiodescrição como audiodescritor,
eu defendo que a audiodescrição aberta, ela só pode acontecer quando ela for conectada à proposta do espetáculo. Se tem uma razão de ser do ponto de vista da dramaturgia ou do impacto que aquela companhia de teatro quer causar para o público em geral. Do contrário, é imposição, né? Que seria um absurdo, que é do tipo, a gente entortaria a coisa para o lado oposto, que é, bom, se eu que tenho deficiência visual vou num espetáculo de teatro que não tem recurso de acessibilidade, eu vou perder muito, né, para a fruição daquela obra, enquanto o público que enxerga vai desfrutar de uma maneira mais plena porque está vendo. Se eu colocar uma audiodescrição aberta ali, só por estar aberta, eu vou inverter para o outro lado, eu vou ter acesso, enquanto pessoa com deficiência visual, às informações imagéticas pela audiodescrição, mas eu vou ter junto comigo na plateia uma porção de pessoas sem deficiência visual que vão estar recebendo essa camada adicional da audiodescrição sem desejar isso, por imposição. Eu acho isso descabido, assim, eu acho isso um absurdo. Eu penso que tem experiências onde a companhia de teatro deseja colocar a audiodescrição aberta como uma camada adicional ao espetáculo e que o público sem deficiência, com sem deficiência, sabe disso previamente. Está comprando o ingresso, ou mesmo que seja gratuito, não importa, está reservando o seu espaço ali, sabendo que vai ter uma experiência, muitos podem nem saber o que é, mas estão indo para ele sabendo que tem. Então, é diferente. A gente fez, o ano passado, um espetáculo muito interessante de acrobacia, que tem uma veia circense muito interessante, assim, de artistas de Campinas, que chama Incorpóreo. E eu trabalhei junto com a audiodescritora Bruna Tonso, de Campinas, a gente faz muitos trabalhos juntos, e a proposta foi essa, de fazer audiodescrição aberta. A Bruna no microfone, em diferentes espaços culturais em Campinas e nas cidades vizinhas, onde o público sabia que ia ter essa camada da audiodescrição. E aí é interessante, porque daí o público sabe que a proposta quem enxerga está ali atento ao que está acontecendo entre os bailarinos ali, os acrobatas, e escutando a audiodescritora descrever, sabendo que vai ter antecipação, vai ter atraso para encaixar, vai ter algo que a pessoa pode ter uma divergência na leitura de quem enxerga. Nossa, eu não pensei que esse movimento seria falado dessa forma. Ou, escutando esse movimento, eu imaginaria outro movimento diferente do que eu estou vendo. Mas, bom, aí tem tem uma intenção em causar isso. E no cinema, tem sessões específicas, né? Um cine-debate com audiodescrição, onde também o público que enxerga sabe que vai ter audiodescrição aberta, e tudo bem e tal. Mas não impor, né? Eu penso isso sobre a audiodescrição aberta. Mas jamais ser para evitar, para baratear o custo, não tem receptor de audiodescrição, então vamos fazer aberto. Seria outro absurdo também, né? É verdade. A gente está acabando essa primeira parte aqui. A gente pode fazer uma nova sessão contigo? Está disponível? Então, continue conosco, faça parte dessa conversa, comente, compartilhe a hashtag Pensar Inclusivo. Até o próximo episódio do podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.